das mais variadas denominações cristãs. Essas pessoas contam com a nossa missão de trazer grandes referências em muitas áreas com o foco de ajudá-las a se fortalecerem em sua identidade cristã, auxiliando-as em como viver a sua missão. É urgente a necessidade de compreendermos como Cristo se revela através da sua palavra, como um rei que governa, independente das condições da nossa época, dos valores da nossa cultura. Servimos ao Rei dos Reis e devemos ter o zelo de acolher e viver estes ensinamentos eternos. Na 25ª edição da Consciência Cristã, renovaremos este compromisso com a Igreja de Cristo. Teremos a presença de preletores comprometidos com o ensino cristão, como Hernandes Dias Lopes, Douglas Batista, Paulo Júnior, Tiago Santos, Davi Charles, Glênio Paranaguá, Emílio Garófalo, Leonardo Sayum, Jonas Madureira, Aurivan Marinho, Renato Vargens, Ronaldo Lidório, Antônio Cabreira, Carol Merck, David Merck, Jean Regina, Tiago Vieira, Diego Guerzoni, Jamerson Lopes, Paulo Oliveira, Lázaro Leison, Larissa Ferraro, Janeide Andrade, Weber Alves, Joaquim de Andrade, Jorge Noda, José Bernardo, José Mário, Walker Neves, Ricardo Aragão, Aline Scarpione, Pedro Ittner, Lucas Murbach, Varton Hertz, Arthur Schier, Luiz Paulo, Tiago Biazin, Calvino Rocha, Daniel Carlos, Luiz Vieira, Moisés Barros, Sebastião Tavares, Valberto Cruz, Rodrigo Ribeiro. Além destes, ainda teremos as participações internacionais de Stuart Olliott e Leonardo De Quirico. Acompanhe o nosso Instagram, @consciência.cristã, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Quero lembrar-lhe que é importante que você faça a sua inscrição gratuitamente no nosso site conscienciacristã.org.br. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um
Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música intitulada O Oleiro. Estamos juntos outra vez nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de fevereiro, dia do atleta profissional. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham no atletismo. Opção para a Vida logo mais estará trazendo outra vez o pastor Antônio Júnior, trazendo a continuidade de mais uma mensagem para o seu enlevo espiritual, para a sua edificação e para o alimento da sua alma. Portanto, continue conosco. Queremos lembrar a todos que estamos nos aproximando, contagem regressiva, de mais um encontro para a consciência cristã, de 16 a 21 do corrente, lá no Parque do Povo. Você não pode perder. Você que mora em cidades próximas a Campina Grande, em outros estados, forme a sua caravana, venha participar e prestigiar este grande encontro, cujo título este ano será Jesus, o Rei dos Reis. Você não pode perder. Quero lembrar a todos também que desejarem cooperar, contribuir para que o programa Opção para a Vida permaneça no ar, você poderá fazer uma generosa oferta através da conta bancária que aparece abaixo aí do seu vídeo, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós agradecemos a sua generosa oferta e bem como também você pode orar para que este programa permaneça no ar. Em 15 de abril nós estaremos celebrando o 32º aniversário que estamos no ar. Este programa é um dos raríssimos programas evangélicos em nosso estado aqui, principalmente no Norte e Nordeste, que teve a duração, ou tem até hoje permanecido, há 32 anos no ar. Começamos no dia 15 de abril do ano de 1991. Portanto, são 32 anos que estamos levando as boas novas de salvação a muitos que ainda não conhecem o Evangelho. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. E é interessante que assim, mesmo Neemias lá, trabalhando como copeiro, mas Neemias ele tem um chamado. E ele não tem como correr desse chamado. É tanto que dentro do chamado de Neemias, de ser uma pessoa corajosa, de mais na frente a gente vai ver, receber palavras contrárias ao trabalho que ele tinha que fazer, de restauração, de redenção de Jerusalém, as coisas chegam para ele. As coisas, é como eu costumo dizer, né? Chegou no colo dele e ele teve que minar esses problemas. Então, com as notícias recebidas de Anani, Neemias começa também a investigar o que estava acontecendo no meio do povo de Judá. Foi aí que Neemias é despertado por preocupação. Versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então Neemias ele começa a investigar. Ei, o que é que está acontecendo? O que foi? Me diga. Quando eu li isso aqui, estudei isso aqui, eu fiquei um pouquinho confortado. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas específicas e digo assim, você tem que me dizer o que está acontecendo para que eu possa entender. Para que eu possa juntar as ideias e ter um parecer. Porque não adianta você ficar arrodeando e não me dizer o que é que está acontecendo, que eu não vou adivinhar. E às vezes eu preciso saber de coisas que aconteceram no passado para que eu possa então, no meu ministério futuro, entender. E aí eu penso que Neemias estava fazendo isso aqui. Ele disse, não me diga o que está acontecendo. Porque talvez Anani podia chegar e dizer, Neemias, a coisa está feia lá. Sim, está feia, mas o quê? O que é que está acontecendo? E ele investiga. Ele começa essa investigação justamente perguntando sobre os que ficaram e também os que regressaram.
O fato é que a cidade ela estava arrasada, muros derrubados, mas o pior, o povo vivendo na miséria. Mas quando é relatado miséria aqui, não é miséria no sentido físico, mas é miséria porque o povo estava em pecado de idolatria. E esse pecado de idolatria se agigantava mais e mais com a ausência da palavra de Deus, com a ausência do culto, com a ausência da instrução. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Você lembra que eu falei aqui que a gente vai começar uma série de exposição da palavra, amém? Você lembra disso? Sabe por que isso? Porque se eu estiver aqui, feito um palhaço, dando cangapé, salto solto, falando jargão, você sai de ser um crente sincero em Deus para ser um religioso, para ser uma pessoa histérica, atrás de histeria, para ver aquele pregador, entre aspas, aquele animador de palco da última hora. E é impressionante como pessoas se acotovelam dia após dia, semana após semana, para ouvir esse tipo de coisa. E quando você vai ver na realidade, quando o problema bate de frente com essas pessoas, elas não têm maturidade para resolver. Por quê? Porque elas só querem ouvir aquilo que dá comichão nos seus ouvidos. Elas só querem ouvir aquilo que vai trazer prazer para ela. Ela quer um entretenimento. Não é à toa que milhares e milhares de pessoas nesse Brasil pagam um montão de dinheiro para ver um stand-up, que é um cara falando piada durante 2 horas. Se paga 200, 300 reais para ver isso. Você entende então a diferença de ser uma pessoa que está levando entretenimento para as pessoas, para uma pessoa que vai levar a palavra de Deus? Mas eu fico contente com isso, porque quando a gente leva a palavra de Deus, Ele seleciona. A gente não tem mais um auditório, a gente tem crente, num culto público. Aleluia. Uma assembleia de santos. Louvado seja Deus. E em meio à pergunta de Neemias a seu irmão e aos compatriotas, a resposta não foi boa. Aliás, foram más notícias. Ouvir más notícias não foi um privilégio de Neemias. Quantas vezes somos abordados com más notícias? Notícias que a gente nunca queria ouvir. Notícias que são diversificadas. Às vezes é um diagnóstico de uma doença, um prejuízo financeiro, um acidente com parentes, enfim, são muitas e nós não estamos imunes a elas. Agora, especificamente, Neemias recebe a notícia que o seu povo, a sua igreja, seus irmãos, estava passando por um momento que abatia a alma dele, que lhe conferia a marca da fome, da desolação e das ruínas da igreja. E o povo então estava em miséria, porque o povo estava no pecado, corrompidos, promíscuos, idólatras, levantando altares para deuses falsos. Isso é a miséria. Eles podiam estar gordos, com as suas mesas repletas, mas era na miséria. Eu já disse aqui e repito, nessa ideia, pessoas que se desviam, jovens,
E nós chegamos para conversar com ele, quando nós nos encontramos nesse mundão aí afora. E a gente alegou, como está, tudo bem, aquela coisa toda. Como é que você está? E ele diz, eu estou bem. Se prostituindo, indo para a festa, enchendo a cara de cachaça. Estou bem. Tá não. Você está na miséria. Eu não digo isso, né? Mas é o pensamento. Você não está bem, você está na miséria. É uma miséria. Amém, irmãos? E essa notícia, então, abate a alma dele. E o versículo 3 diz justamente isso. Disseram-me os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa é a desolação descrita por Hanani. O povo estava desolado e na miséria. Deus e os seus oráculos tinham sido retirados do meio do povo. E o povo se corrompeu de tal forma que a sua miserabilidade é exposta significativamente na moral. Não havia mais conduta ética. Não havia mais o que era certo. Havia as inversões de valores. E sempre a sociedade vive assim. Sempre a humanidade vive assim. Porque ela se corrompe, ela está longe de Deus. E se isso acontece na igreja, os índices de gravidez precoce aumentam, os índices de adultério aumentam, os índices de divórcio aumentam, os índices de corrupção aumentam, os índices de roubo aumentam, no meio da igreja, quanto mais no meio social. A ausência dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, a ausência de Deus no povo, é uma tragédia, é uma miséria. A estrutura da cidade, então, acompanhava a desolação do povo e a sua miserabilidade. Os muros que antes protegiam a cidade, agora se encontram em ruínas. E as portas, fortes e duradouras, estavam reduzidas a cinzas. Neemias ouve o relato. Procura um lugar para sentar, porque a carga emocional era gigantesca para ele. E ele sente uma profunda tristeza e chora. Verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os cativos, eles tinham retornado. No retorno, houve grande alegria. Salmo 126. Mas se depararam com uma grande destruição. E uma profundidade de pecados estava instalado na cidade de Jerusalém. Imagine, irmãos, antes, uma cidade modelo, um exemplo de moralidade e espiritualidade, próspera, exemplo. Agora, não passa de um amontoado de escombros e de um povo miserável.
é de chorar ou não é? É do cara sentar mesmo, amigo, e chorar, prantear, gritar. Imagine chegar numa igreja onde tudo é relativo, onde tudo que se faz está dando certo, deixa, não mexe, pragmática. A mentira rolando solta, a corrupção rolando solta, a vaidade rolando solta. É de chorar. É de sentar e chorar. Porque diante das Escrituras não existe uma igreja assim. Pode estar o nome de Deus lá. Pode estar os cânticos, o que for. Mas Deus não está lá não. Interessante. Penso eu. Interessante. Foi a atitude de Neemias. Ele entendeu a gravidade do caso. Ele não investigou, ele não perguntou, não foi relatado a ele. Ele faz, como eu digo lá no trabalho, né? Ele faz a análise dos dados. Essa análise dos dados quebra a alma dele. Ele não aguenta e se senta para não desmaiar. Chora. Mas ele tem uma atitude de crente, que é uma atitude que nós precisamos aprender hoje também. Porque não adianta receber a notícia, saber que as coisas estão ruins, correr em pavoroso, falar 1000 coisas, porque não resolve absolutamente nada. Mas eu penso como esse líder aqui, Neemias, dando esse primeiro passo de liderança, essa lição poderosa como liderança, é que tem coisas que a gente tem que sentar, chorar e buscar os pés do Senhor. Porque o que me chama a atenção de interessante nessa atitude é que, entendendo a gravidade do caso, sabia que não podia fazer absolutamente nada. E às vezes é assim na nossa vida, nos deparamos com tamanho problema que não sabemos o que fazer. Porém, Neemias, como um crente, e sabia que a arma do crente é espiritual, ele foi e recorreu a essa arma. Ele foi orar. Ele foi orar. Na nossa denominação, para ser ordenado pastor, alguns aqui já sabem, só relatar para quem ainda não sabe. Além de você fazer um seminário, um bacharel livre de teologia, você tem que produzir uma monografia, você tem que responder uma prova com questões teológicas. Depois que você passa da prova, passa da monografia, você tem o chamado conselho pastoral. É um número de pastores que se reúne com você e com sua família. E eu me lembro que no dia que eu fui, quem fazia parte do conselho era o pastor Ismael Ornilo, que é o presidente da nossa denominação. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, e é testemunhada pelo povo da sua igreja. Ele me disse que para resolver um problema que estava acontecendo com ele, ele ficou 2 dias trancado no banheiro, orando. A mulher chegava com a comida e botava lá para ele. Isso me impactou profundamente. Eu não consegui ficar 2 dias dentro de um banheiro. Talvez eu esteja precisando. Mas que atitude de Neemias. Eu vou orar. Ainda mais.
e vou mortificar a minha carne, e vou jejuar. Tem coisa, irmãos, que acontece na nossa vida ministerial, que a solução vem depois de orar e jejuar. Problema esse envolvendo Neemias como líder corajoso. A primeira atitude então é fazer essa oração. Mas Neemias nos dá outra lição. Ele não se acovardou. Ele enfrentou. Assim como seu irmão, que viu a desolação, a miséria, o pecado no meio da igreja e foi correndo para uma liderança para denunciar, para que houvesse solução. Amém, irmãos? Nós não podemos tolerar pecado no meio da igreja, porque se tolerarmos pecado no seio da igreja, ela vira uma miséria. Ela tem seus muros destruídos, ela tem suas portas queimadas, e ela vira um amontoado de moribundos. Que Deus tenha misericórdia, que possamos ouvir e sentir as más notícias, mas que nos levantemos para orar e jejuar. Agradeço a você que esteve conosco. Devo lembrar a todos que desejarem fazer uma visita à igreja mais próxima da sua casa, no seu bairro, participe neste domingo, os cultos de manhã e à noite. Se você reside em Campina Grande e quiser nos dar o privilégio de fazermos uma visita à Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. Escola dominical, 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Estamos estudando agora o livro de Neemias. Você, portanto, compareça, o que muito nos honrará com a sua presença de sua distinta família. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e eu espero que você tenha um dia abençoado. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado. Foi traído e vendido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu aceitei.
não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.